Daniel capítulo 6, versículo 10. Diz assim, ó. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas à banda de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos, e orava, e dava graça diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Essa semana eu comentei a respeito disso, desse trecho aqui de Daniel, e eu falei o seguinte, tá? Não é mensagem assim para hoje, tá? Não é o nosso foco da mensagem, mas eu queria passar para você isso aqui para a gente poder depois entrar na palavra de hoje. Eu expliquei o seguinte, o Daniel, ele tratava dos problemas dele com Deus. Tanto que se você pular aqui para Daniel capítulo 6, versículo 22, vamos lá? Daniel 6, 22. A palavra diz assim, ó. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Então, eu expliquei para o pessoal nessa semana, né, comentei na semana passada, e falei também a respeito desse trecho aqui, acho que foi na quarta-feira que eu comentei sobre isso. O que acontece? O Daniel, ele tratava dos problemas dele em oração. Ele tratava com Deus ali, sobre os diversos problemas que ele enfrentava. Lá no versículo 10 que eu li para você, chegou ao conhecimento do Daniel que uma lei foi feita, né, para que no espaço de 30 dias, ninguém podia clamar a nenhum Deus, só podia clamar ali o socorro do rei Dário. Só que o Daniel, ele era um homem de Deus, era um servo do Senhor. E o homem de Deus, ele conta com quem? Ele conta com Deus. Então você leu comigo aqui o versículo 10, você vê o que a palavra nos mostrou. Disso, o versículo 10 explica o seguinte, que ele fez o que ele costumava fazer. Então ele orava antes 3 vezes ao dia, aí lançaram a lei, o edito, ele continuou fazendo o que ele costumava fazer. Mas não assim na questão pejorativa, quando a gente fala costume, não é na questão pejorativa, tá? De repente fazer por fazer, não, não. Ele realmente buscava, porque ele tinha esse prazer de estar diante do Senhor e tratar também dos problemas dele. Tanto que você leu comigo agora no versículo 22, e você vê que a palavra diz aqui, que o leão não comeu. A palavra diz que o Senhor encontrou inocência no Daniel. Mas o Daniel é como eu e você, de carne e osso, tá? Ficava irritado, ficava triste, né? Queria a justiça, a mesma coisa. Só que o Daniel, ele fazia o quê? Ele pegava ali os problemas que envolviam a vida dele, e ele tratava com Deus. Então tinha uma mágoa, ele ia ao Senhor nessas 3 orações. Ele estava com medo, ele ia ao Senhor. Ele estava com ódio, ele ia ao Senhor. 3 vezes ao dia, ele orava. Eu não estou falando para você que você precisa orar 3 vezes ao dia, isso aí é contigo. Eu estou falando para você que você tem que ter o seu momento diário com Deus. Se vai ser 3, 5 ou 7, não sei. Você precisa tratar dos seus problemas com Deus. Por quê? Porque aí o leão não vai te comer, a fornalha não vai te queimar. Esse é o ponto. Então, a gente não trata com Deus e vai ficando aquela mágoa, vai ficando aquele medo, vai ficando aquele ódio. E aí o que acontece? O diabo tem acesso à nossa vida. Porque hoje em dia a gente não tem nenhum leão, né, fisicamente para comer a gente não é lançado fisicamente em uma fornalha, mas somos lançados a diversos problemas aí que envolvem a nossa vida. Então, se você não estiver na fé, aquele problema ele vai derrubar você. Então, eu estou te mostrando isso nessa primeira parte,
porque ele então tratava com Deus, ele não deixava a situação crescer. Por isso que o leão não quis comê-lo. Por isso que a palavra diz aqui que o Senhor encontrou inocência nele. Como eu e você, o Daniel tinha falhas. Mas por buscar a Deus, Deus então o completava, o aperfeiçoava. Entendeu? Que é o que vai acontecer hoje quando eu ungir você. Esse óleo vai destruir todo o mal na sua vida. Tá? Mas também ele vai lapidar você. Ele vai aperfeiçoar o seu caminho. Tá? Ele vai, em nome de Jesus Cristo, perfeito ninguém é. Mas estamos em busca da perfeição. Tá? Então ele vai, né, aperfeiçoar você. Aí em Daniel 3, indo lá para Sadraque, Mesaque e Abednego, Daniel capítulo 3, versículo 19. Vamos lá. Vamos entrar em Sadraque, Mesaque e Abednego, que aqui já começa o nosso recado para hoje. Eu estava meditando ontem, eu queria trazer para você um negócio muito bacana aqui. Daniel capítulo 3, versículo 19, nós vamos ler até o versículo 26. Nós vamos falar direto da fornalha já. Diz assim, ó. Então, Nabucodonosor se encheu de furor e se mudou o aspecto do seu semblante contra Sadraque, Mesaque e Abednego. Falou e ordenou que o forno se aquecesse 7 vezes mais do que se costumava aquecer. E ordenou aos homens mais fortes que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abednego, para os lançarem no forno de fogo ardente. Então aqueles homens foram atados com as suas capas, e seus calções, e seus chapéus, e suas vestes, e foram lançados dentro do forno de fogo ardente. E porque a palavra do rei apertava, e o forno estava sobremaneira quente, a chama do fogo matou aqueles homens que levantaram a Sadraque, Mesaque e Abednego. E estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro do forno de fogo ardente. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e falou e disse aos seus capitães: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam e disseram ao rei: é verdade, ó rei. Respondeu e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, e nada há de lesão neles. E o aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses. Então se chegou Nabucodonosor à porta do forno de fogo ardente, falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. Olha só que coisa, né, extraordinária. Vamos entender. Você vê que é no mesmo livro de Daniel, tanto a cova quanto a fornalha. Então você vê que a situação aqui era complicada, você vê que o diabo queria destruir mesmo a vida deles aqui. Tanto do Sadraque, Mesaque e Abednego, como o Daniel, que foram levados para a Babilônia ali, né, para trabalhar ali. Bom, o que eu quero mostrar para você aqui nessa passagem, eu deixei até marcado aqui no meu esboço, né? A Bíblia mostra que eles foram lançados. Então, Deus não livrou do fogo, Deus livrou no fogo. Ó, entendeu isso aqui? Vou repetir, presta atenção. Deus não livrou do fogo, Deus livrou no fogo. É isso que eu quero que você entenda. Vamos pegar para a gente entender. Só que por que Deus livrou?
É aí que eu quero que você entenda, tá? Semana passada, nós falamos sobre alguns pontos que a atitude que eles tiveram. Qual foi a atitude? Eles entenderam que aquela ordem que foi dada para se curvar perante a estátua, não era assim uma ordem, por exemplo, que eles tinham que obedecer, porque era uma lei que beneficiaria ali a população, as pessoas. Não. Era uma afronta contra o Senhor. O Nabucodonosor, ele queria que esses 3 homens que eram de Deus se curvassem perante a estátua, mas aquilo era uma obra espiritual. O diabo queria que eles negassem a Deus. E eles entenderam isso. Eles compreenderam isso. Por isso que eles não se dobraram. Você vê, eu li semana passada, não vou pegar para você aqui, para a gente repetir, mas semana passada eu comentei com você. Eles expressaram ali, né, a ideia deles, olha, nós servimos ao Deus Altíssimo. E nós não vamos nos curvar perante a sua estátua. Então não era uma questão de obedecer porque eles tinham que trabalhar ali, era uma lei para beneficiar as pessoas. Não, era algo que mexia com a fé deles. E a fé dos 3 estava em Deus. E aí eles falam aqui no versículo 18, né? E eles dizem aqui para o Nabucodonosor, ó, e se não, fica sabendo, ó rei, versículo 18, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Então, o que eles falam aqui para o Nabucodonosor? Eles entenderam que era uma questão espiritual, e eles disseram, olha, Deus não tem obrigação nenhuma de livrar a gente. Deus livrando ou não livrando, a gente vai continuar servindo a Ele. Porque perante a tua estátua, a gente não vai se curvar porque nós não servimos aos teus deuses. Então você vê que aqui era uma questão de fé. O que nós temos enfrentado hoje, pessoal, é uma questão de fé. A palavra diz que com o passar do tempo, o amor de muitos esfriaria, alguns negariam a existência de que o Senhor existe, de que o Senhor é vivo. Você pode pegar para analisar. Nós temos visto pessoas que até já andaram com Deus e hoje elas não estão mais na fé. Eu estava comentando essa semana que até os louvores antigamente eram louvores de guerra. Até cantei aquela canção, né? Não sei se era Shirley Carvalhais, não me recordo agora. Aquela tentaram-me parar, mas prosseguir. Eu acho que é dela, não me recordo agora. Se não for, me perdoe, faz tempo que eu também não tenho contato com essas canções assim. Mas hoje são canções bonitas, muito lindas, mas é holy, 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 santo, santo, santo. São canções que adoram a Deus, mas nós temos que ter aquelas canções de guerra. Porque adorar a Deus é depois que você enfrenta a batalha, depois que você luta. Aí você louva. Entendeu? Tem hora de lutar e tem hora de adorar. Então, eu estou te falando isso por quê? Porque o Senhor não livrou da fornalha, mas livrou na fornalha. Então, isso aqui nos mostra que a gente vai passar por algumas situações e se eu estiver ali preparado, eu não vou sofrer dano algum. Porque é o que eu comentei contigo, lá em Daniel 6, foi encontrado em Daniel inocência. Por quê? Porque ele era um homem que ele tratava com Deus os problemas dele. Eu estava pregando, acho que foi na sexta-feira que eu preguei de 1 Samuel capítulo 30, acho que foi na sexta. Lá em Ziklag, o rei Davi, ele não deixou, né, uma parte do exército para poder guardar mulheres, crianças, o pessoal ali de mais idade. Eles saíram para uma guerra
Os inimigos vieram em Ziclag, queimaram tudo, destruíram tudo e levaram cativo as pessoas, só que não mataram ninguém, já foi um grande livramento. Só que não deixou ninguém protegendo, né? Tudo bem. Aí o pessoal queria apedrejá-lo, ficaram tristes, tal, tudo bem. O que o Davi ele fez? A palavra diz que ele pegou, naquela época você tinha uma roupa específica para você poder vestir, para você poder fazer uma oração e buscar a Deus. Ele pediu o colete sacerdotal, está lá em 1 Samuel capítulo 30. Vestiu o colete e a palavra diz que ele consultou ao Senhor. Eu falava isso na sexta-feira. Hoje em dia, olha para mim aqui, ó. A gente não consulta mais. O que é consultar o Senhor? Eu falei na sexta-feira. É você ter um problema e você não toma nenhuma atitude sem a direção dele. Então você faz uma oração e fala, meu Deus, como que eu resolvo? Fala comigo. Aí você vai ler a Bíblia, vai escutar a pregação, em algum momento dessa busca, Deus falar com você, dá para você uma palavra, e você ora com base naquela palavra e Deus dá vitória. Ora, repreende o mal e Deus dá vitória. Então, voltando aqui ao ponto principal, eles foram lançados, como talvez seja o seu caso hoje. Só que aí eu te pergunto, tá? Você não precisa responder para mim, você responde para você, eu respondo para mim. Nós estamos preparados? Porque a verdade é uma só, a gente nunca está preparado. Nunca, tá? Por isso a necessidade desse contato diário com Deus. Entendeu? Por isso a necessidade desse contato diário. Porque se eu falar, não, eu estou preparado, eu posso falar que sim. Preguei para você esses dias a respeito do Pedro. O Pedro falou para Jesus, eu vou contigo até a morte, a prisão. Na cabeça dele, ele tinha o entendimento que ele estava pronto. Mas não estava. Quando veio a luta, ele temeu. Você está entendendo? Então, o que eu quero mostrar para você aqui, eu já vou dar um pulinho lá, em Jó capítulo 2, depois em Isaías e em Coríntios eu fecho. O que eu quero mostrar para você aqui é que esse contato com Deus vai nos preparando. Você está entendendo? Você nunca vai saber se realmente você está ali pronto, até você entrar em uma fornalha. Até você ser lançado em uma cova. E aí eu peço para levantar a mão aqui agora, quem não tem um problema, quem não tem uma cova, quem não tem uma fornalha. Alguém pode levantar a mão aqui agora e pode dizer, eu não tenho um problema? Todos nós temos um problema, temos 2, temos 5. Igual eu brinco, né? Se pedir para levantar a mão quem tem problema, a pessoa levanta até o pé. Não é verdade? Então, Deus está nos preparando para qualquer tipo de situação. Por quê? Porque toda a preparação que Deus ele tem feito, meus queridos, aqui nessa terra, aqui nesse mundo, todo tipo de fornalha, de cova, na verdade está nos preparando para o céu. Entendeu? Porque a palavra diz que quem perseverar até o fim será o quê? Exatamente, será salvo, tá? Então tudo isso que está acontecendo é para abençoar você? Sim, é para abençoar você, mas é para preparar você para quando o Senhor voltar, você estar com Ele. Você está entendendo? Só que algumas pessoas, por elas não terem esse contato diário com o Senhor, na hora que a batalha vem, e ela vem, ela vai vir. Infelizmente ela vai vir, tá? Eu não peço o gigante, como diz o pastor Jaime, mas ele aparece. Então quando ela vem, eu percebo que eu não estou, o quê? Pronto, preparado.
É o que eu falei para você, a gente nunca está, né? A palavra diz isso, aquele que está em pé, cuide, né? Não caia. Então, eu não tenho que ficar achando, não, eu estou pronto para tudo. É um erro muito grande, porque aí eu paro de buscar, eu paro de obedecer, eu paro de praticar a palavra, eu me complico. Mas é isso que eu quero que você entenda. Ele não livrou da fornalha. Ele livrou na fornalha. Porque ali aconteceram muitas coisas. Eles viram o poder de Deus, eles viram a fé deles ali, né, tendo resposta, porque eles não queimavam no meio daquele fogo. Eles viram o próprio Jesus andando com eles. Você vê que ninguém mais enxergou, só eles três que viram e o Nabucodonosor. Então, aqui dentro aconteceram diversas experiências com Deus. Às vezes a gente, não é que você tem que pedir a fornalha, tá? Por favor, tá? Não é isso não. Igual falou um missionário uma vez, né? O pastor dele, lá no comecinho, quando ele iniciou, o pastor dele estava orando, ele estava na reunião ali participando. Aí o pastor dele falou, no meio da oração, Deus, teu povo cresce na aprovação. Aí a igreja, amém. Ele falou amém, ele falou a verdade, né? Meia aprovação a gente cresce. Aí o pastor dele se empolgou, aí pegou e falou assim, Deus, então manda aprovação para a tua igreja. Ele falou, Senhor, estou fora. Eu já tenho as minhas. Estou pedindo mais aprovação não. Tá? Mas elas vêm para nos aperfeiçoar. É o que eu falei para você, eu vou ungir você na saída com esse óleo, para Deus destruir todo o mal, mas também para que haja, entenda bem, um amadurecimento em você, em relação à palavra, em relação à sua vida espiritual. Entendeu? Um amadurecimento. Porque o tempo que você vai orar, eu não sei, tá? Se são 3, 5 ou 7 vezes ao dia. Mas que nós precisamos cada vez mais depender do Senhor, nós precisamos. E nunca foi tão importante, meus irmãos, caminhar na fé como ultimamente tem sido. Porque é cada pancada que nós estamos tomando aí nesse mundo, é cada coisa que você ouve. Eu estava agora há pouco, antes de vir para cá, olhando, estava vendo lá o Instagram, para ver uma postagem que eu fiz, e o rapaz foi abastecer o carro, estourou o tanque do carro dele, estava colocando gás, aquele GNV, né? Estourou o tanque. Então, é cada coisa que você fala, meu Deus, que deixa o cabelo em pé. Então, se a gente não tiver, pessoal, esse contato com Deus, a gente não vai conseguir ficar firme. Lá em Jó, meus irmãos, vamos lá para Jó, Jó capítulo 2, versículo 9, até essa palavra aqui, minha esposa comentou comigo. Jó capítulo 2, versículo 9. Nós vamos ler aí do 9, vamos ler o 9 e o 10. Jó 2, 9 e 10. Todo mundo conhece um pouquinho a questão da vida do Jó, né? Falamos no mês passado sobre isso. Mas olha só que interessante isso aqui. Até minha esposa comentou comigo essa palavra aqui, ó. Olha o que diz aqui, ó. Vamos pegar o versículo... vamos pegar o Jó, só que o Jó 8, 9 e 10. Tá? E Jó, tomando um pedaço de telha para raspar com ele as feridas, assentou-se no meio da cinza. Então sua mulher lhe disse, ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre.
Mas ele lhe disse, ó, a resposta de um homem que estava cheio de lepra ali, estava completamente consumido pela enfermidade, e tinha perdido propriedades e filhos. Mas ele lhe disse, como fala qualquer doida, assim falas tu. Receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Em tudo isto não pecou Jó com os seus lábios. Olha para mim aqui, ó. O Jó, meus irmãos, ele não tinha um entendimento, por ser até o Antigo Testamento. Jesus, quando veio, no Novo Testamento, Jesus explicou que o bem vem de Deus, o mal vem do diabo. Ele explicou isso. Hoje nós temos esse entendimento, tá? O Jó não entendia, ele achava que o bem e o mal vinha de Deus. Mas olha só o que ele fala aqui para a esposa dele, com muita propriedade, com muita sabedoria. Você vê que é o próprio Deus que estava nele aqui. Naquela época eles não tinham assim o batismo no Espírito Santo, isso aí foi no Novo Testamento. Mas eles tinham a presença de Deus, o Espírito de Deus estava sobre eles. Aquele mesmo Espírito que pairou lá, né, e foi construindo ali toda a terra. Porque a palavra diz que o Espírito do Senhor parava ali sobre as águas e tal, e foi, né, criando ali toda a terra. Mas aí o que acontece? Ele vira para ela, ele diz o quê? Aqui no versículo 10. Como fala qualquer doida, assim falas tu. Receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Então, ok, o mal vem do diabo, o bem vem de Deus, a gente já tem esse entendimento. Mas olha para mim aqui, a gente vai servir só quando as coisas estão caminhando bem? Quer dizer, só porque de repente eu caí na fornalha, caí não, né? Fui jogado. Porque ninguém se lança numa fornalha, né? Entendeu? Só porque eu caí num problema, eu fui jogado em um problema, numa cova, numa fornalha, eu não vou, entenda bem, reconhecer que Deus é comigo. Você viu o que ele falou aqui? Eu aceito o bem de Deus, mas não aceito o mal. Nós entendemos que o mal vem do diabo, mas vamos trazer para os dias do Novo Testamento. Eu sirvo a Deus no bem, quando Ele enche o meu bolso, quando Ele abençoa a minha família, quando Ele abençoa, né, a minha saúde, mas nos dias de provação, eu o abandono. Dentro daquela cova, dentro daquela fornalha, eles permaneciam no Senhor. Então, quando a palavra diz aqui, que o Jó falou para ela, mulher, você fala como uma doida. Quando acontece algo bom, você fala, graças a Deus, mas quando acontece algo ruim, você quer se afastar dele? Mulher, é agora que tem que buscar. É agora que você precisa provar, né, que você tem comunhão com Ele. Mulher, está ficando doida? Ô Fábio, você só dá glória a Deus quando tem dinheiro no bolso, quando a igreja vai bem, quando sua família está saudável? Fábio, e nas batalhas? Deus também é Deus na fornalha. Ah, não, mas se Ele fosse Deus, Ele me livrava da fornalha. E quem não tem problema? Quem não tem problema? Quem nunca ficou sem dinheiro? Quem nunca talvez entrou numa dívida? Quem nunca? Mas não importa o momento, se é bom ou se é ruim. É com Ele que eu trato. E nós não estamos tratando, gente. Falei para você, comentei essa semana, não é o tempo de oração, você pode orar meia hora e ficar naquela enrolação. Pai, Tu és grande, Tu és poderoso, Tu és maravilhoso. Isso não é oração. O outro ora 5 minutinhos. Fala, meu Deus, em nome de Jesus, fala comigo para eu tomar uma decisão certa. Lá em 1 Samuel capítulo 30, o Davi consulta o Senhor fala para ele, pode ir, você vai alcançar e vai trazer tudo de volta. Eu falava na sexta-feira. Você entendeu? Ele falou para ela, você aceita o bem,
Mas quando vem o mal, você deixa a tristeza te consumir? Deus é Deus dos montes, nos momentos bons, nos leva à vitória, ao triunfo, mas também é Deus dos vales. Foi Ele que levantou Jesus quando o Senhor estava prestes a ser entregue ali para ser crucificado. Ele orava tão intensamente que o suor dele começou a escorrer sangue. Foi Deus que deu força para Jesus ali para poder se levantar e enfrentar o plano que Deus tinha para ele, Cristo. Porque ele estava como um homem. Olha para mim aqui. Eu não sei qual foi o pior dia da sua vida. Eu não sei por aquilo que você vai passar e nem sei o que eu vou enfrentar. Mas aquele pior dia, ou talvez de repente um dia que você vai enfrentar uma dificuldade, Deus ele não te abandonou. Mas qual é a nossa parte? Se preparar. Não peço o dia mal, mas infelizmente ele vem. Deus vai livrar de muita coisa. Porque ele é Deus, ele é Pai. O pai não tem prazer de ver o filho sofrendo. Mas é aí que eu quero que você entenda que é o que eu comentei com você. O que ele permitir você passar aqui, querido, é para te dar a vitória aqui e preparar você para a salvação. Tá? Aqueles 3 homens e o Daniel, cada um na sua batalha, saíram mais fortes. Com experiências que ficaram ali marcadas no coração deles. A palavra diz, para a gente poder caminhar para o fim, Isaías 43, versículo 1, vamos dar um pulinho lá? Isaías 43, 1. Eu queria ungir você hoje, no final da reunião. Eu queria que esse óleo impedisse você de viver qualquer tipo de aflição e problema. Mas isso não é possível. Alguém aqui já ficou gripado esses dias? Alguém aqui já ficou ficou sem dinheiro esses dias? Alguém aqui já ficou bravo esses dias? Alguém aqui já quis dar uma chibatada em alguém esses dias? Faz parte. São coisas desse mundo, mas em Cristo a gente vai vencendo. Olha o que ele fala aqui no versículo 1, no versículo 1 e 2 aqui de Isaías. Mas agora sim diz o Senhor que te criou. Prepara aí, hein? Ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi. Amém, Jesus? Chamei-te pelo teu nome. Tu és Daniel. Algumas covas, filho, você vai ser jogado. Filho, anda comigo para você não se enfiar em mais covas. Mas algumas, filho, você vai ser jogado. Sadraque, Mesaque, Abednego, algumas fornalhas vão lançar vocês, mas não tenham medo. Então, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Aí ele diz,
Quando passares pelas águas, complete você. Ó, olha para mim aqui, ó. Quando passares, então vai acontecer de eu passar? Ele já está preparando, entendeu? Ó, fulano, quando você for para tal local, você vai passar, tá, por tal bairro. Ali, você fica de olho. Você fecha o vidro, você guarda lá o celular, entendeu? Eu estava falando com um amigo aqui de São Paulo, foi para outro estado. Aí disse que ele saiu assim saiu do hotel assim, né? Para esperar um pessoal que ia chegar lá para poder pegar ele. Isso aí faz tempo já. E ele com o relógio aqui e tal, e com o celular aqui. Aí disse que passou um rapaz ali, né? Falou, amigão, guarda o celular e o relógio aí, que aqui é perigoso. Falou para ele. O cara passou, acho, fazendo exercício, né? Falei, amigão, guarda o celular e o relógio, aqui é perigoso. Aí ele falou que já. Entendeu? Então ele está falando aqui, ó. Quando você passar pelas águas, quando passar pelas águas, estarei contigo. É isso que importa. Entendeu? Deus, livra a gente, em nome de Jesus. Mas aquilo que a gente passar, seja conosco. Né? E quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Aleluia. Ele está avisando, quando você passar por tal situação, eu estou contigo lá, pode ficar tranquilo. O leão não vai comer, o fogo não vai queimar. Ó, estou te avisando. Mulher, você fala como uma louca, mulher. Você quer o bem de Deus, mas não quer o mal? Homem, está falando como louco. É estar com Cristo a qualquer momento. Desperta. Prepara. Trata com Deus. Consulta Ele. Não brinca não. Ainda mais nos dias de hoje. Que qualquer coisa vira um grande problema. Brinca não. Para a gente fechar, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 8. Segundo aos Coríntios 4, 8, para a gente encerrar. Olha o que ele diz aí, ó. A gente vai ler o 8 e o 9. Novo Testamento. Quem achou, diga amém. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Perplexos, mas não desanimados. Perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Regis, coloca para mim, meu querido, por favor, esse mesmo trechinho na NBV, Nova Bíblia Viva. Isso. Coloca para a gente o versículo 8, queridão. Obrigado. Ó. De todos os lados somos oprimidos pelas dificuldades, porém, não somos esmagados. De todos os lados. Ficamos perplexos, porque não sabemos a razão de certas coisas nos acontecerem. Mas não desesperados. Olha para mim aqui, tem hora que você para
E você fala, meu Deus, eu não fiz. De propósito, eu não sabia. Então, é o que ele fala ali, ó, né? Ficamos perplexos, porque não sabemos a razão de certas coisas nos acontecerem. Esses dias um rapaz mandou mensagem para mim, lá da igreja de Sapopemba, falou, pastor, como é que o senhor está? Eu falei, estou bem. Ele falou, o senhor ora por mim? Eu falei, sim. Você tá bem? Eu falei, estou com câncer. Eu falei, mas como? Ele falou, pois é. O cara está em casa lá sentado, a mulher entra e fala assim, ó, não te amo mais, eu procurei um advogado, a gente vai separar. O cara fala, mas o quê? Como? Quando? O que aconteceu? O que eu te fiz? Não, o amor acabou e... Entendeu? Aparece uma dívida aí que você fala, mas eu paguei. Então ele diz, ficamos perplexos porque não sabemos a razão de certas coisas nos acontecerem. Então tem hora que acontece coisas que você fala assim, caramba, estou na cova? Estou na fornalha? Rapaz do céu, mas eu não pedi, eu não fiz, eu não... Né? Por isso tem que estar em Deus. Aí ele fala no 9, versículo 9. Somos perseguidos, mas não abandonados. Somos abatidos. Tem hora que, né, o negócio pega, mas não somos destruídos. Tá? Não vai me derrubar. Não vou cair. Entendeu? Coloca para mim, queridão, para a gente encerrar. Versículo 8 na NTLH. Tem outro ponto aqui no versículo 8 na NTLH. Nova tradução da linguagem de hoje. Para a gente fechar. Olha o que ele fala aqui, tem um outro ponto. Tá? Lá ele falava na NBV que a gente às vezes não sabe a razão, né, de alguns problemas que aparecem. Aí ele diz, muitas vezes ficamos aflitos, mas não somos derrotados. Algumas vezes ficamos em dúvida. Olha para mim aqui, quantas vezes? Aparece alguma coisa no caminho? E você fala, o que eu faço agora? Como que eu vou resolver isso? Olha para mim aqui. Fazendo o que você sempre fez. Daniel, me conta aí. Como é que você resolvia os seus problemas? Ah, entendi. Você clamava? É. Clamava antes e clama agora como de costume. Entendeu? Então, vai bater aquela dúvida, como é que eu faço, o que eu faço, mas eu não pedi isso, meu Deus, mas eu não procurei. Pois é, a resposta é sempre a mesma, tratar com Ele, consultá-lo, ir a Ele. Então ele diz, algumas vezes ficamos em dúvida, mas nunca ficamos desesperados, versículo 9 para a gente encerrar. Temos muitos inimigos, mas nunca nos falta um amigo. Ó, o seu amigo aqui, ó. Temos muitos inimigos, mas nunca nos falta um amigo. Às vezes, somos gravemente feridos. Pastor, dessa eu não esperava. Que golpe, pastor. Perdi tal coisa, fui traído, pastor. Só acredita, depois de tanto tempo de empresa, pastor, eu comecei aquela empresa, pastor, eles fizeram uma manobra, eu perdi a minha empresa, mas você não perdeu o teu Deus. Temos muitos inimigos, mas nunca nos falta um amigo. Às vezes somos gravemente feridos, mas não somos destruídos. Quero ver me derrubar. Quero ver me derrubar. Tá?
Quero ver me derrubar. Porque quem me colocou de pé e tem me mantido de pé, quero ver me derrubar. Em nome de Jesus. Não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Entendeu? Você não vai morrer não, você vai cumprir os seus dias aqui na terra. Você só vai embora quando o Senhor falar, acabou para você. Aí, Senhor, entrego meu espírito a Ti. Tá? Igual o apóstolo Paulo, combati o bom combate. Estou terminando a carreira. Mas eu levando a fé comigo. Amém? Quero ver me derrubar. Porque para chegar em mim tem que passar por Deus. Amém? É isso. Semana que vem tem mais. Amém? Vamos aplaudir Jesus. Em nome de Jesus Cristo.